Teve a granada no buraco de bala também. Tu é a granada do buraco de bala. Há uns anos atrás eu tava narrando numa mesa presencial e os jogadores, eles já estavam bem fortes e tinham feito muita merda. Tinha arrumado inimigo com uma tribo de crias de Fenris da cidade. Arrumaram briga com os Senhores das Sombras, tribo de lobisomem da cidade também. Eles eram um grupo do Sabá. Então eles resolveram ir numa missão. Tinha uma capela que tinha sido abandonada pelos Tremeres. O bispo tinha pedido para o paladino delegar para eles, para aquele grupo, ir até aquela capela e achar alguns artefatos, alguma coisa que poderia estar lá, alguma coisa de importante, né, dos Tremeres. Como eles demoraram para poder ir nessa missão, eles simplesmente esqueceram o que tinha que fazer. Simplesmente esqueceram. E perto dessa capela tinha uma tribo lá, que era uma tribo de garras vermelhas. A tribo não chegava perto da capela porque eles achavam que era um lugar maldito, né, de vampiro. Então eles não chegavam lá. E não era para eles irem até a tribo, mas eles foram até lá a entrada da tribo. E aí era tipo uma floresta que subia um terreno mais elevado, com montanha e pá. Eles largaram o carro ali, porque não tinha como subir com o carro, e alguém teve a ideia de tirar as rodas do carro. A resposta para isso é que os lobisomens poderiam furar a roda do carro. Lobisomens trombadinhas, sabe? Não sei, não sei. Eu não questionei como narrador, só falei, vocês tiraram a roda do carro, as rodas. Um dos jogadores tinha ido no banheiro nesse momento que estavam tirando a roda do carro. Quando ele voltou, perguntou: o que está acontecendo? A gente tirou as rodas do carro, tu pode carregar uma? Claro, ok. E foram subindo a montanha, segurando a roda do carro. Chegaram lá, os crias de Fei na sua tribo, com o lobo alfa, né, o beta ali, né, o ancião Teurge, o ancião Auron, né, todos os caras ali, né, aí deu ruim, né, eles começaram a apanhar até por debaixo dos olhos, desceram a montanha correndo, apanhando, com pneu debaixo dos braços. Ai, ai, cara. Isso faz mais de 10 anos. Mas não tem como Até hoje esquecer, eu, cara. Até hoje eu acordo e pergunto por quê. E já perguntei para os jogadores por que que eles tiraram as rodas do carro. Ninguém sabe falar o porquê. Na verdade, fala, né? Que era pra não roubar. Para não roubar, né? Os lobisomens são trombadinhos, né? Não, é tipo de garra Vou colocar- vermelha ainda. Vive no mato. Ai. Ai, cara. Mas tudo bem, tudo bem. Tem coisas piores, né? Teve esse mesmo jogo com esse mesmo grupo. Tinha um jogador que a Ellen deve saber muito bem, que ele é o nosso gaguinho do grupo, né? Ele tava com Setita e ele pegou e fez um ritual. Tem um ritual no de feitiçaria Setita que tu invoca um escorpião. Mas ele não explicou pro resto do grupo por que que ele ia fazer aquilo ali, né? O pessoal tava achando que era um escorpião gigante, né? Ou alguma coisa estava invadindo uma casa, que teoricamente era da Camarilla. Ele invocou aquele escorpião porque o jogador não leu o ritual direito e não sabia que aquele escorpião ele não pode ser usado como espionagem. Ele é só um escorpião que tu manda e ele dá um de dano agravado. O dano agravado é bem ruim, mas ele contra um outro vampiro que pode simplesmente pisar em cima do escorpião não faz o menor sentido. Então ele mandou aquele escorpião. Quando descobriram que aquele escorpião ele não podia espionar, não podia fazer nada, ele só ia ali, é um escorpiãozinho pequenininho, ia dar um dano agravado em alguém, se chegasse a encostar, os jogadores ficaram putos com ele e pisaram no escorpião dele. Ai. Ai, Não foi cara, esse mesmo jogador que tentou passar a granada no buraco de bala? foi. Eles, o malcaviano desse grupo, ele foi comprar umas ferramentas no Walmart e aí ele entrou num táxi. E aí, na metade do caminho, ele abriu a porta do táxi
Ele perguntou se estava aberto, aí eu fui joguei uma porcentagem, a porta estava aberta, o taxista não tinha bloqueado. Ele abriu a porta do táxi em movimento e saltou do carro. Aí o taxista apavorado, freou e voltou, tá bem, tudo mais. E ele atou e saiu andando. Toquei o teste de raciocínio do taxista. Ele, não, peraí, esse maluco tá saindo sem pagar. Falou, tá aí o meu dinheiro. E aí ele, não vou dar, e saiu correndo. Aí o taxista perseguiu ele. Aí ele puxou uma arma e atirou no taxista. Aí eu joguei o teste pra ver se tinha mais gente na rua, né, que pudesse ver. Aí tinha mais gente na rua. E o taxista meio que avisou pra polícia, avisou pros outros taxistas, olha, o cara atirou em mim, né? Disparou contra a minha, contra o meu táxi aqui. Quando vê a polícia. Ele começou a trocar tiro com a polícia. Aí, quando veio mais polícia, porque as balas dos policiais não abatiam ele, porque ele era um malcaviano, um vampiro, e obviamente vigora esse dano, né? Aí, quando vê, tinha mais polícia. E assim foi. E ele correu para casa e ele tinha o bando dele, atraindo policial e todo mundo, e provavelmente caçadores, porque os policiais nos Estados Unidos, eles têm lá, né, os carros têm, nas viaturas tem o gravador, as câmeras, né, e aí os caras falando, olha, a gente atirou nele, mas ele continua correndo e tudo mais. Cercaram a casa deles. Aí o Malcaviano chegou gente aqui, estão atirando a gente. Aí o pessoal, que merda que tu fez de novo, Malcaviano? Eles já tinham perdido uma casa por causa do Malcaviano. E aí começou um tiroteio, os caras do lado de fora, eles ali de dentro. Aí o jogador que tava de Ravenous, que é esse mesmo jogador aí, que o Rianzinho acabou de falar, ele deu um tiro de Glock na parede, um buraco de Glock, né? Que é uma coisa mínima. Aí ele falou, narrador, eu vou pegar a granada que eu tenho aqui e vou tocar pelo buraco, né? Aí eu falei, faz um teste de dificuldade 10, limiar 1. Ou seja, precisar tirar 2 10 para conseguir um sucesso. Aí o jogador, por quê? Olha, ó, a ação que tu tá tentando fazer. Ah, eu vou tentar. Aí Vou tirou um crítico. tentar. Eu vou tentar. Tirou um crítico, a granada voltou e pegou no meio deles ali, né? Aí explodiu o grupo dele, já todos esgualepados, todo mal ali, né? O grupo. E ele não entendeu até. Acho que agora já deve ter entendido, mas não tinha entendido durante uns bons anos por que que não passou uma granada por um buraco de Glock. É possível que hoje ele não entendeu. Acredito que sim, que tenha entendido sim.